Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre a história da loucura. Algumas pessoas me dizem assim, mas poxa, a gente não está falando de saúde mental, então vai falar de loucura por quê? Porque o nome saúde mental, ele não veio de uma hora para outra, tem toda uma história para a gente entender sobre o conceito de saúde mental nos dias de hoje. Então, para entender saúde mental na atualidade, é necessário ter conhecimento do processo histórico ao longo das épocas. É importante salientar que o termo saúde mental é relativamente recente no Ocidente, concebendo a loucura um status de doença. Se a gente for pensar nos livros, né, na Bíblia e nos livros antigos, se fala muito dos loucos, né? E o que é isso? Então a loucura ela sempre esteve presente, porém até certo tempo da nossa história isso não era dado importância. Teve um momento que os loucos eles foram todos tirados de circulação. E depois disso que começou a se estudar esses comportamentos e teve o status de doença. Aí é que passou a ser doença. Mas loucura sempre existiu, tá? Em todos os momentos, em todas as épocas da história, a gente vê histórias de pessoas que têm um comportamento um pouco diferente. Então, desde os mais remotos relatos, as sociedades tinham dificuldade em entender qualquer fenômeno. Sem conhecimento científico, tudo se explicava através de ideias ligadas à prática de magia e religião. Sendo assim, os transtornos mentais também estavam ligados a estas explicações. Então, quando se via uma pessoa descompensada, já vinha uma ideia de interferência divina, ou então interferência maligna, né? E falava-se que este comportamento era por uma imposição divina, né? Ou maligna, tá? Então, portanto, apresentavam contradições no que se refere ao homem e sua obediência ao divino, pois as vontades divinas interferiam nas atividades humanas na mesma proporção em que o homem assumia a responsabilidade pelo seu descontrole emocional. Então, como não tinha uma teoria montada sobre as doenças mentais, então as pessoas elas colocavam que tudo era divino e então esse comportamento também era culpa dos deuses e não culpa dele. Então ele começava a tirar a responsabilidade desse descontrole, né? Então a gente vai ao longo das aulas aprendendo que alguns comportamentos, a pessoa tem um julgamento do que é certo e do que é errado, mas pode de repente naquela época se usava tudo que era divino ou maligno, tá? Agora um conceito aqui de Foucault, né? Então a loucura é o lado desapercebido da ordem, que faz com que o homem venha a ser, mesmo contra a vontade, um instrumento de sua sabedoria, cuja finalidade ele não conhece. Ela mede toda a distância que existe entre a previdência e a providência, cálculo e finalidade. Nela se oculta toda a profundidade de uma sabedoria coletiva que domina o tempo. Então, se faz toda uma ideia do que é loucura, né? Então, a compreensão da loucura varia
de cultura para cultura, bem como os costumes. Sendo assim, a doença só tem realidade e valor de doença no interior de uma cultura que se reconhece como tal. Então, assim, se a gente for olhar, a cultura, ela influencia muito no nome, né, doença, né, doença mental, loucura. Então, conforme o comportamento daquela sociedade, é que a gente vê o que não está dentro da sociedade, está tendo um desvio de comportamento, a gente vai pensar que é loucura. E isso até os dias de hoje, tá? Alguns comportamentos lá no Oriente é normal, no Ocidente não vai ser. Então, a condição de loucura, de saúde mental, ela tem muita influência conforme a sociedade, tá? Considera-se, portanto, como patológico numa sociedade os fenômenos que, afastando-se da média, marcam as etapas superadas de uma evolução anterior. Então, o que é patológico no meu comportamento? Então, Foucault traz muito bem isso e a gente tem que olhar para a sociedade onde esse indivíduo está inserido. Eu trabalho no hospital psiquiátrico e eu vejo que existem muitas pessoas que vêm de outros países para o Brasil. Então, eles acham que o Brasil é um lugar melhor e com certeza melhor do que lugares como Haiti, e outras localidades aí onde existiram catástrofes naturais, onde todas essas pessoas ficaram bastante abandonadas. Então eles vieram como refugiados para o Brasil. E alguns comportamentos deles não estão adequados com a nossa sociedade. O que o pessoal faz? Interna ele. E daí, entendendo esse comportamento é normal na comunidade, no país de origem. Então, a gente tem que ter uma noção muito séria dessa linha onde vai o que é normal e o que é patológico dentro da saúde mental. Ainda falando da história da loucura, a gente vai falar de Hipócrates, que ele traz o transtorno mental associado a uma alteração cerebral por desequilíbrio dos humores básicos, como o sangue, a bilis amarela, a bilis negra e a fleuma. Então, quando se fala de uma pessoa que está num processo melancólico, num processo triste, a gente vai pensar nessa pessoa que é uma pessoa que não toma sol, uma pessoa que não faz exercício físico, que está isolada, está quieta. Então você olha para a pele da pessoa, uma pele amarelada. E se pensava que era o problema no fígado dessa pessoa. E não é, né? É porque ela está vivendo uma condição que ela não tem qualidade de vida. Então, mas Hipócrates, ele conceituou esses termos para diferenciar o que era normal, o que era patológico na saúde mental. Já Platão acreditava que as alterações mentais eram divididas em parte orgânica, ética e divina. Então, Platão já via que lá na fenda sináptica, as funções ali e as trocas químicas entre os neurônios podia ter uma alteração. Então ele traz, e Platão é o primeiro que diz, da condição orgânica do cérebro. Tá? Mas também ele traz como uma condição ética e uma condição divina. Galeno indicava que poderia ter origem orgânica ou psíquica, dependendo a saúde do equilíbrio entre o racional, o irracional e a parte sensual da alma. E aí, nessa condição aí que Galeno traz, se fala muito de sexualidade quando se fala de loucura,
Então, até os dias de hoje tem muito a ver, as pessoas ainda trazem como estigma da doença mental condições sexuais. Areteu da Capadócia incrementa a teoria dos humores juntando a teoria pneumática, que seria um elemento intangível, nem espiritual nem físico, sendo esta a concepção de loucura que influenciou toda a medicina até a época do Renascimento. Então, nesse momento aí, o Areteu da Capadócia, ele pensava que não era nem espiritual, nem físico, tá? Então, tinha uma concepção, assim, que era uma outra coisa. Era uma coisa intangível, que não conseguia se compreender, tá? E essa condição e esses termos aí começaram a pensar no tirar de circulação, tá? E aí vem a pior época para as pessoas com transtornos mentais, que foi a Idade Média. Então a igreja tinha influência direta sobre tudo. Portanto, os transtornos mentais estavam associados à influência dos espíritos malignos e a loucura passou a ser a expressão do demônio, em suas várias faces. De cura, quando existentes, era baseada no exorcismo. Então aí existem umas histórias muito tristes da Idade Média, onde as pessoas com transtornos mentais eram torturadas, existiam os patíbulos de suplício, que eram mesas onde essas pessoas eram torturadas até se expulsar os demônios. Então as pessoas com transtornos mentais sofreram muito nesse momento. E aqui a gente diz que neste período foi o período em que a semente do manicômio foi plantada. Então, tudo o que a sociedade não via como adequado era retirado e colocado numa prisão, num lugar onde ninguém pudesse ver. E era para sempre. As pessoas morriam nas prisões. Nesse momento ainda nem se falava em hospital psiquiátrico, né? Eram as masmorras e as prisões, e tudo o que não estava adequado àquela sociedade era retirado. Nos meados do século XVII, cria-se em Paris os hospitais. Então nesse momento, começou a se ver que algumas sociedades começaram a ver a loucura como uma condição em que tinha que se proteger um pouco mais a pessoa, né? Então, os hospitais como Bicêtre de la Salpêtrière, que é lá em Paris, um pouco antes, São Vicente de Paula tinha feito de um antigo leprosário de Saint-Lazier uma prisão desse gênero. Assim, na França, cada grande cidade teve o seu hospital geral. Então, o hospital geral era o local onde se colocavam as pessoas com transtornos mentais. Se colocava e não se tirava mais, tá? Essas casas não tinham o objetivo de tratamento, mas de confinamento. Caracterizavam-se por serem grandes instituições filantrópicas destinadas a abrigar os indivíduos considerados não desejados na sociedade, sendo os leprosos, os sifilíticos, os aleijados, os mendigos e os loucos. Concentrava-se a exclusão social na pobreza e de indesejáveis produzidos pelos regimes absolutistas da época. Então, tudo que não era certo, que na sociedade não queria, era tirado. E nesse espaço, então, ficava, né,
os leprosos, os sifilíticos, os mendigos, os aleijados, as pessoas que não produziam e também os loucos. Só que o que aconteceu? Então, esse isolamento começou, né? Tudo o que não estava dentro do que a sociedade queria era colocado lá no hospital, né? E era aquele lugar começou a se encher de pessoas, né? E como que eles iam manter esses locais, né? Então, porém, esse tipo de isolamento gerou problemas para a manutenção desses locais. A filantropia da época libertou quase todos os isolados. Então, os mendigos, os sifilíticos, os leprosos, os aleijados, todos estes foi destinado um lugar para eles, né? Eles podiam produzir de alguma maneira. E a única coisa que ficou, as únicas pessoas que ficaram foram os loucos, tá? Que foram herdeiros naturais do internamento e das medidas de exclusão. Aí a gente já começa a ver o estigma da doença mental, né? Então, o louco, ele não voltou para a sociedade, tá? Com a Revolução Francesa, o internamento ganha uma nova significação, sendo uma medida de caráter médico. Então, aí, na Revolução Francesa, é que começou a se olhar para a pessoa com transtornos mentais como um paciente, tá? Uma pessoa que precisa de cuidados, né? E Philippe Pinel é o primeiro nome que eu trago para vocês. Pinel era um médico e ele foi um grande responsável pelo termo psiquiatria. Então, Pinel, ele teve um amigo de infância que desenvolveu esquizofrenia. Então, esse amigo muito íntimo de Pinel, ele entrou numa psicose, provavelmente tinha delírios, alucinações, e ele fugiu para a mata e foi morto por lobos. Então Pinel despertou nele que será que esse meu amigo teve para desenvolver isso? Uma pessoa que estava tão próxima de mim, tão igual a mim durante toda a minha infância e na adolescência desenvolver isso, tá? Então Pinel foi a pessoa que resolveu estudar um pouco mais a doença mental e entender, né? E ele foi indicado para reformar o hospital de Bicêtre de Paris, e ele foi responsável por desacorrentar os alienados. Então, as pessoas com transtornos mentais, elas ficavam presas, elas ficavam amarradas, né, em lugares totalmente indignos de um ser humano. E o Pinel olhou para tudo aquilo e pensou, meu amigo não podia estar nessa situação, né? Então eu vou cuidar do meu próximo pensando no meu amigo. E ele separou dois tipos de patologias dentro da saúde mental. Lembra quando eu falei para vocês dos transtornos mentais comuns e da psicose? Então, o Pinel separou isso, os que eram não degenerados, os que tinham os comportamentos, mas estavam dentro da realidade, e os desviantes, os psicóticos, os que estavam fora da realidade. Então ele separou uma coisa da outra, para que pudessem ser melhores acompanhados. Aí, separando, aquela pessoa apresenta esse comportamento, o outro apresenta de outra forma, mas dois apresentam daquela forma. Então, ele separou para poder estudar melhor cada ser humano. Então, Pinel instituiu o tratamento moral, que consistia na soma dos princípios e medidas que, impostos aos alienados, pretendiam reeducar a mente
afastar os delírios e ilusões e chamar a consciência à realidade. Então, quando Pinel resolveu utilizar o tratamento moral, a gente vai ter que pensar que naquela época não existiam remédios, naquela época não existia nada comprovado. Então, Pinel foi um dos primeiros a pesquisar sobre isso, tá? E o tratamento que ele trouxe foi o tratamento moral. Este tratamento moral se seguiu por até aí mais ou menos a metade do século passado. Então, portanto, Pinel na França, Tuck na Itália e na Alemanha, Wasnik e Riel foram os médicos pioneiros, surgindo assim a psiquiatria. Então, neste momento, quando começou a se cuidar das pessoas, separar e estudar, é que veio o nome psiquiatria. Até então, era só loucura, tá? No Brasil, a loucura não era objeto de intervenção até a segunda metade do século XIX. Em alguns casos, as pessoas com transtornos mentais eram colocadas em prisões por vagabundagem ou perturbação da ordem. Em outros, encarcerada nas células especiais dos hospitais da Santa Casa de Misericórdia. Então, o primeiro hospital criado no Brasil para atender pessoas com transtornos mentais foi o Hospício Dom Pedro II. Tá? Esse foi o primeiro lugar onde se pensou em cuidar das pessoas com transtornos mentais. Vocês estudaram em outras disciplinas sobre a reforma sanitária e como aconteceu esse sanitarismo. Então, quando chegou quando se criou o hospital, já foi meio que para pensar em tirar essas pessoas dos ambientes, né, das ruas. Tá? Em 1903, surge a primeira lei federal de assistência aos alienados para a formulação da assistência psiquiátrica devido a um inquérito revelando que não haver tratamento conveniente, disciplina ou qualquer fiscalização no Hospital Nacional. Então, essa foi a primeira lei quando se pensou na pessoa com transtornos mentais aqui no Brasil e se disse, não, vamos fazer de uma forma porque ele não responde por seus atos. Neste período aqui, não era só o Hospital Nacional, o Hospício Dom Pedro II que existia no Brasil. Este foi o momento onde foram criados vários grandes hospitais. Então, um hospital com uma grande história é o Hospital Colônia de Barbacena, que foi criado em 1903 e foi um hospital onde existe todo um relato muito sofrido e se chama até aquele hospital do Holocausto Brasileiro. Então, em cada capital surgia um hospital. Tá? A segunda lei, ela veio em 1934. Então, olha quanto tempo aí, 31 anos depois é que se pensou em montar uma segunda lei. Tá? E ela também dizia, né, dispõe sobre a profilaxia mental, a assistência e a proteção à pessoa dos psicopatas e a fiscalização dos serviços psiquiátricos. E agora eu vou falar de Santa Catarina. Então, em Santa Catarina também se criou um hospital, um grande hospital, que foi, em 1941, o Hospital Colônia Santana. O Hospital Colônia Santana, ele foi criado também com a finalidade de retirar os
considerados loucos do convívio social, para diminuir o sofrimento destes e proteger do meio social, utilizando-se o tratamento moral e a correção psicológica. Lembra lá do tratamento moral de Pinel? Então, no Hospital Colônia Santana utilizava-se este tipo de tratamento, tá? O Hospital Colônia Santana, ele foi criado no mesmo molde dos outros hospitais para fazer um sanitarismo. Então, tudo o que se tinha de errado na sociedade era retirado e colocado dentro do hospital. Automaticamente, a gente pensa numa superlotação em poucos anos, né? Então, até 1960, o atendimento em saúde mental foi realizado basicamente a nível hospitalar, que visava afastar a pessoa com transtornos mentais do convívio familiar e social, acreditando-se que, desta forma, o doente poderia obter um melhor benefício. As terapias utilizadas no Hospital Colônia Santana na época eram o eletrochoque, a eletronarcose, a convulsoterapia provocada pela insulina e cardiazol, a praxiterapia e a assistência heterofamiliar. Então, não se dava remédio na época, na verdade, não se tinha criado, não se criavam medicamentos. O tratamento era só a base dessas terapias. Então, o eletrochoque ele foi utilizado no Hospital Colônia Santana até 1985. Quem for ao hospital vai conhecer o museu do hospital e lá tem os aparelhos que se usava no eletrochoque. Então, entre as terapias utilizadas na época, o destaque era para a praxiterapia, que se caracterizava por atividades de laborterapia desenvolvida em diversos setores e serviços do hospital, como a serraria, a olaria, a carpintania, entre outros. Atribuía-se ao trabalho a possibilidade de despertar na pessoa a atenção, a coordenação dos atos e a obediência. Então, a laborterapia, que era o serviço braçal, que era a praxiterapia. Então, eles faziam cada um trabalhava em alguma área do hospital. Então, o trabalho era o principal meio de cura aos doentes pobres. O diagnóstico mais frequente era a esquizofrenia e o tratamento era o laboral, segundo o paradigma da época. Neste sentido, estas atividades realizadas pelas pessoas com transtornos mentais que ali estavam contribuíam para a manutenção do Hospital Colônia Santana e seu desenvolvimento. As pessoas que estavam internadas no hospital, elas produziam, e muitas coisas deste hospital serviu para a construção de vários outros prédios, como a olaria, eles faziam tijolos. Então, os tijolos daquela época eram todos feitos no hospital e por doentes mentais. Na década de 70, o Hospital Colônia Santana era coordenado, até a década de 70, o Hospital Colônia Santana era coordenado pelas Irmãs da Divina Providência, sendo o cuidado prestado às pessoas portadoras de transtornos mentais realizado apenas por religiosas. Então, até 1970, quem cuidavam eram só os religiosos e os práticos de enfermagem. Então, não existia nenhum profissional formado até aquela época. Tudo eram práticos de enfermagem, pessoas que gostavam do cuidar e iam para o hospital. Tá? Os vigilantes também faziam um papel de acalmar a situação dentro do hospital. Na época, o hospital chega a um índice de superlotação de 2.200 internos que viviam em condições precárias. Pense não ter um profissional da enfermagem
as pessoas, os práticos de enfermagem não tinham tanta noção do que era e cuidavam em um comportamento aí asilar, né? A pessoa tinha que trabalhar mesmo com todos os conflitos e os transtornos na mente, trabalhava muito e viviam chegou a 2.200 pessoas morando ali. Então, neste período, em todo o mundo existia uma preocupação com a assistência à saúde mental, pois o modelo biomédico, caracterizado como terapêutico, a hospitalização, e que pressupõe a pessoa com transtornos mentais um insano, um insensato, incapaz ou irresponsável civil, já não era adequado para a sociedade. Então, neste momento aí, 1970, começou a se ver que e em todo o mundo, né? Então na Itália, nos Estados Unidos, então em todos os locais do mundo onde se tinha esses grandes hospitais, eles começaram a pensar no cuidado, né? E dizer, não, isso está errado, tem alguma coisa de errado, tá? E neste momento, então, com várias denúncias sobre abuso, negligência ocorrida nos hospitais psiquiátricos e também os profissionais que não aceitavam esses modelos de cuidado estavam comprometidos com ideias de mudança no sentido de implementar um processo totalmente diferente do modelo anterior, e aí é que surge a reforma psiquiátrica, e este é o conteúdo da nossa próxima aula, tá? Então aqui estão as referências do material que eu utilizei e muito obrigada.